Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E estamos iniciando agora o quadro Liturgia da Palavra Dominical. E vamos refletir sobre a liturgia da palavra deste 33º domingo do tempo comum. E hoje nós iremos refletir sobre a vinda do Filho do Homem e o fim dos tempos. Então, a primeira leitura de hoje é extraída da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 19 ao 20a, que diz o seguinte: Eis que virá o dia abrasador, como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramos. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Meus amados irmãos, essa primeira leitura de hoje, ela traz para nós um trecho, do profeta Malaquias, falando sobre o triunfo do justo no dia do Senhor. Ou seja, o triunfo do justo no dia em que o Senhor dará fim à história da raça humana. Alguns, no tempo do profeta Malaquias, começaram a dizer: as vossas palavras ao meu respeito são duras, diz o Senhor. Ou seja, eles começaram falando blasfêmias contra o Senhor. E Jesus revela para nós, por meio do seu Espírito, o que disse Deus. Mas vós dizeis: que falamos contra ti? Vós dissestes: é inútil servir a Deus. E que lucro temos por ter observado os seus preceitos e andado de luto diante do Senhor dos Exércitos. E ele continua: agora, pois, vamos felicitar os arrogantes. Aqueles que praticam a iniquidade prosperam. Eles tentam a Deus e saem ileso. Ou seja, os servos do Senhor, no tempo do profeta Malaquias, estavam questionando Deus pelo fato de ver que o ímpio, o pagão, prosperava. Eles blasfemavam contra Deus e mesmo assim eles ficavam ilesos e blasfemavam. Só que o Senhor diz, não nesse trechinho que está na liturgia de hoje, que iria dar para ver qual era a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus no dia do juízo final. O salmista, respondendo à primeira leitura de hoje, diz para nós: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Então, o salmista diz que o Senhor virá para julgar a terra inteira. A segunda leitura de hoje fala dos Colossenses, o apóstolo Paulo corrigindo, exortando, ensinando os colossenses que estavam vivendo uma vida largada, uma vida despojada. Por quê? Porque como se pregou, como se anunciou que Jesus iria voltar, como se anunciou que Jesus iria restabelecer o seu reino quando ele voltasse no último dia, os colossenses começaram a imaginar, começaram a pensar que essa volta de Jesus era iminente e que Jesus iria voltar naquele tempo em que eles viviam, naquele tempo em que eles estavam vivos. E o apóstolo Paulo, para corrigir os colossenses, ele diz: irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido
entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Então o apóstolo está dizendo, vocês estão vivendo ociosos, sem fazer nada, aí despojados, esperando a volta de Cristo. Veja que eu e aqueles que foram comigo, os missionários, não vivemos assim como vocês estão vivendo. Pelo contrário, nós trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Ele diz no versículo 10, com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Por que Paulo disse isso de maneira tão dura? E por que Paulo enfatizou isso de maneira tão agressiva? Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Porque na ociosidade da espera de uma volta de Cristo, da parousia do Senhor, eles queriam viver despojados. E Paulo diz, quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Meus amados irmãos, pregar a segunda vinda de Jesus é importantíssimo. E é isso que nós ansiamos. É isso que os apóstolos nos seus escritos, quando falaram do Maranata, vem Senhor Jesus, anunciava. É isso que em toda missa a igreja diz, quando diz que estamos ansiosos, esperando, comendo, nos alimentando do pão eucarístico e esperando que o Senhor volte. Mas, porém, não podemos viver ociosos, sem querer trabalhar, sem querer levar uma vida séria, porque, do contrário, nós seremos pegos de surpresa. O evangelho de hoje, que foi extraído do manuscrito do evangelista Lucas, no capítulo 21, versículo do 5 ao 19, que diz o seguinte: naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus então lhes disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal do que estas coisas estão para acontecer? Então, as pessoas ali, os apóstolos e outros, estavam admirados, estupefatos com a grandiosidade da obra arquitetônica que era o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. Só que o Senhor disse: vocês estão admirados com isso? Chegará dia que não ficará pedra sobre pedra. E perguntaram: quando acontecerá? Quando vai acontecer estas coisas? Jesus responde no versículo 8 do capítulo 21 de São Lucas: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês não fiquem aí como pessoas que
estão tão preocupados com a minha volta, com o acontecimento desta profecia que eu estou dando, a ponto de vocês serem enganados por qualquer pessoa. Porque alguém vai chegar e vai dizer, eu sou o Senhor. Outro vai chegar e dizer, o Senhor está ali. Jesus está dizendo, não vos deixeis enganar por esse tipo de gente. Pelo contrário, ele diz, antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante dos reis e governadores por causa de meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, Jesus está dizendo, quando vocês começarem a ser presos, quando vocês começarem a ser levados a governadores, reis, aí é o início de que isto que eu estou dizendo para vocês acontecerá. Mas, meus irmãos, Jesus aqui falava da destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus não falava diretamente e especificamente da sua parousia, ou seja, do fim da história humana. Jesus falava do fim de Jerusalém. E ele diz como seria feito. Ele disse, fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, Jesus estava dizendo tudo isso que está no evangelho de hoje. Jesus estava falando a respeito da destruição da cidade de Jerusalém, que seria sitiada, que seria cercada, né? E aqui pelos romanos, e seria destruída, o templo seria destruído, o templo seria profanado. E Jesus disse, vocês também serão presos e serão levados aos governadores. Se você ler o livro do Atos dos Apóstolos, você vai ver que tudo isto que Jesus fala aqui, nesse capítulo 21 de Lucas, é um resumo do que aconteceu no Ato dos Apóstolos com os apóstolos, principalmente com Paulo, que era levado constantemente na presença de homens poderosos para dar testemunho da vida cristã. E Jesus disse, esta será para vós ocasiões. Agora, porém, meus irmãos, a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz. Ela é sempre autêntica. Tudo que Jesus falou a respeito de Jerusalém também cabe para a sua parousia, para o fim dos tempos, para o último dia. Porque Jesus, tudo que ele falou, basta olharmos ao nosso redor, está acontecendo. Tudo o que Jesus narrou a respeito da destruição de Jerusalém e de como os apóstolos, os cristãos, seriam perseguidos, seriam levados a governadores e seriam mortos, está acontecendo. Basta olharmos para a perseguição ao cristianismo, a perseguição principalmente à Igreja Católica. Isso é nítido, isso é claro. Portanto, a liturgia da palavra de hoje fala naquilo e especificamente daquilo que é o versículo 19 do Evangelho desse 33º domingo do tempo comum. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Ou seja, o Evangelho de hoje, a liturgia da palavra de hoje, falando tudo isto que eu já acabei de expor para vocês, quer dizer unicamente para nós: orai e vigiai, ficai atentos, vivam cada geração como se fosse a última geração, a geração da volta de Jesus Cristo, porque só permanecendo firme é que iremos ganhar a vida eterna. Deus abençoe você, que a liturgia da palavra deste domingo possa